Retornamos então com a programação manancial desta oportunidade. Estamos já caminhando para o término do programa, estamos já no quarto bloco e hoje falamos sobre sede de Deus. E eu queria neste último bloco olhar com você aqui quais são as características de uma pessoa que tem sede de Deus. Quais são as características de uma pessoa que tem sede de Deus? Qual é a postura de uma pessoa que tem sede de Deus? Olhando aqui para as expressões do salmista, verso de número 3, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Veja que a experiência que ele vivencia é uma experiência de zombaria. Há um questionamento pela ausência de Deus em função do estado de cativeiro, de sofrimento, de privação que ele estava vivenciando. Num primeiro momento, e olhando assim, numa visão muito natural, muito racional e humana, era para que, na ausência de Deus, o homem abandonasse a fé. Para que, na ausência da manifestação de Deus, este salmista, o homem, pudesse então deixar a sua fé, deixar de crer na ação de Deus, no cuidado de Deus, na provisão de Deus. Mas não é isto o que ele postula diante da circunstância de adversidade. Ele continua ali, confiante em Deus. Então, a primeira característica que eu observo em uma pessoa que tem sede de Deus é justamente a confiança e perseverança em buscar a Deus, em esperar em Deus, em confiar em Deus. Olha o que ele diz no verso de número 5, na parte B do texto. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei pela salvação da sua face. No salmo ao lado, que é de autoria de Davi, olha o que ele nos diz, iniciando o salmo no verso 1. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A primeira característica de uma pessoa que tem sede de Deus é a perseverança, é a confiança. Mas, para que eu possa ter sede de Deus, eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso ter uma experiência com Deus, ou pelo menos ter tido uma experiência com Deus. Eu só vou ter sede de Deus se eu já bebi da fonte da água da vida, que é o Senhor nosso Deus. Nos últimos dias, esta água da vida tem se manifestado por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá no Velho Testamento, esta era figurada pela manifestação da água quando Moisés fere a rocha e da rocha então flui água para descedentar o povo israelita. Era lá uma figura, uma sombra apontando para Jesus Cristo, que na nova dispensação ele se apresentaria aos homens como sendo a água da vida. Quando ele está lá no capítulo 4, conversando com a mulher samaritana, quando ele pede água do poço para a samaritana, ela diz: como tu, sendo judeu, pedes a mim, que sou samaritana, água para beber? E aí Jesus diz o seguinte: se você soubesse, mulher, quem é que te pede, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Água viva. Então, na nova dispensação, nós vemos aqui Jesus sendo esta água da vida que descedenta o homem. Mas para que possamos verdadeiramente
experimentar esta água da vida, que possamos verdadeiramente ter sede de Deus, é necessário ter uma experiência com Deus. É necessário buscar a Deus, é necessário viver na presença e em comunhão com Deus. É isso que eu proponho para você nesta noite, que me assiste, nesta oportunidade tão ímpar, tão extraordinária, que Deus preparou, não é? Para que pudéssemos levar até você esta mensagem de vida, esta mensagem genuína, verdadeira, que verdadeiramente traz alimento para a nossa alma, manifestando aqui o sentimento do salmista: quando eu entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Na verdade, o salmista compreendia muito bem o que era estar diante de Deus, o que era se apresentar ante a face de Deus. Daí este questionamento, daí este desejo, daí este lamento, não é? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Quando me lembro disso dentro de mim, minha alma eu derramo, porque eu havia ido com a multidão, fui à casa de Deus, com eles à casa de Deus, em voz de alegria e de louvor, com a multidão que festejava. Vivenciar na presença de Deus é ter essa experiência de alegria, de louvor, de festa, porque na presença de Deus, amado telespectador, nas palavras de Cristo Jesus, há vida em abundância, há vida em abundância. Foi desta maneira que o filho pródigo, estando longe da casa do pai, caiu em si. Quantos empregados de meu pai têm fartura de alimentos e eu estou aqui perecendo ou padecendo com esta necessidade? E aí ele toma a atitude, retorna para a casa do pai. Quando ele está retornando, o pai o encontra, o abraça e promove uma grande festa, Diante de Deus há uma grande festa. Diante de Deus há vida em abundância. Diante de Deus há fartura. Só pode realmente dizer que tem sede de Deus a pessoa que já experimentou esta abundância de vida, esta fartura de vida na presença de Deus. A característica de alguém que tem sede de Deus é justamente a perseverança, porque ele já desfrutou de tantas coisas maravilhosas, de tantas coisas boas, que quando ele é privado desta situação, deste benefício, ele então aspira ardentemente, ardorosamente, ele anseia por novamente vivenciar esta situação. E no caso aqui dos israelitas, eles estavam privados por uma escolha que eles, no passado, na sua jornada, fizeram errada. E agora então, precisava que a palavra de Deus se cumprisse, até que os 70 anos de cativeiro se cumprisse, para que então eles retornassem. E uma vez que os 70 anos se passaram, tiveram seu cumprimento, agora então eles retornam numa ação divina, numa ação soberana de Deus, e a primeira coisa que eles começam a reconstruir, reconhecendo a importância do culto a Deus, da vida com Deus, não é? Da vida na presença de Deus, da comunhão, não é? E da oferta e sacrifícios a Deus, é o santuário. É exatamente o santuário. Eles então reconstroem o santuário para que, em primeiro lugar, o culto a Deus fosse restaurado e ele pudesse novamente entrar, como ele diz, e se apresentar diante da face de Deus. A segunda coisa, além de confiança e perseverança, é a convicção. Uma coisa está atrelada à outra. Não havia incredulidade no coração deste salmista. Apesar de estar vivendo em adversidade, uma condição adversa, não é? Estava longe da sua pátria, longe da sua terra, ele tinha a certeza, a segurança de que ele seria restaurado à sua terra, de que novamente ele teria restaurado o privilégio, o benefício de poder se apresentar diante de Deus e adorar a Deus.
no verso de número 5, novamente, ele diz assim: por que estás abatido, a minha alma? Não há razão para abatimento. Apesar de você estar aqui, isto é por um breve período de tempo. Este tempo vai passar. Esse tempo de privação, de impedimento, vai passar. Por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas em mim? Olha o que ele diz: espera em Deus, pois ainda eu o louvarei pela salvação da sua face. Quantas vezes nós somos privados, não é? De tantas coisas na nossa vida de relacionamento com Deus, em função das circunstâncias adversas que nós vivemos dia a dia. Nós vivemos em um mundo atribulado. Nós vivemos em um mundo que, diz a palavra, jaz no maligno. Nós vivemos em um mundo que, diz a Bíblia, o diabo, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, cegou o entendimento das pessoas. E nós estamos aqui no mundo. E até sobre isso, sobre a dificuldade de estar no mundo, Jesus fez uma oração a favor dos seus discípulos a Deus. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, todos os dias nós sofremos embates, circunstâncias de todas as partes, de todas as maneiras e ordem, no sentido de nos roubar a fé, no sentido de nos roubar a motivação, o ânimo, a alegria de servir a Deus e buscar a face do nosso Deus. E aí, a semelhança do salmista, a nossa alma quer se abater. No entanto, o nosso espírito, que está em comunhão com o Espírito de Deus, ele nos traz esta motivação, esta palavra de ânimo. Porque estás abatido, a minha alma, e porque te perturbas em mim, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei pela salvação da sua face. Convicção, confiança, certeza de que aquele cenário seria mudado e a sua sorte seria restaurada. E novamente, com todo fervor, alegria e motivação, se apresentaria a ele diante de Deus para adorá-lo, para exaltá-lo, porque ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Que seja essa a nossa postura diante das adversidades do tempo presente do nosso dia a dia. Que o Senhor Deus te abençoe e que você prossiga a sua marcha de fé na presença do Senhor nosso Deus. Chegamos ao final e eu quero, nesse instante, fazer uma oração com você. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer uma vez mais pelo privilégio de estar trazendo a Tua palavra aos nossos muitos telespectadores. E pedimos sobre eles e toda a cidade de Ponta Grossa a Tua bênção de uma forma muito especial. Eu oro, Pai, declarando a vitória sobre todos aqueles que me assistem nesta hora, em nome de Jesus. Se o nosso Deus nos permitir, estaremos aqui na semana que vem compartilhando com você mais um programa Manancial. Quero mais uma vez declarar: Ponta Grossa pertence ao Senhor Jesus.